Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, essa live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira às 20 horas há mais de 110 semanas, na verdade, né? Onde eu entro ao vivo e respondo as dúvidas de quem está me acompanhando ali. Qual é o meu objetivo com isso, né? Todos os dias eu publico muito conteúdo e você vai aprendendo com todos os vídeos, todos os posts que eu faço. E é normal que no aprendizado surjam dúvidas. Então, uma vez por semana eu paro para escutar as suas dúvidas, suas perguntas, a gente alinha isso e você parte para uma nova jornada de aprendizado, tá bom? Aqui a seguir vai estar a gravação da última consultoria gratuita. Se você não participou, tudo bem, você pode participar na próxima quarta-feira, 20 horas, sempre no meu canal no YouTube, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. O meu perfil na corretora me limita a algum investimento? Qual que seria o perfil ideal? Vamos lá. Existem várias formas de você conseguir estimar qual é o seu perfil de investidor, né? A pior forma é a forma que é obrigatória pela regulamentação do mercado financeiro. Quando você abre uma conta em uma corretora, basicamente você tem que responder um questionário de classificação de risco. E aí basicamente você vai responder de 5 a 10 perguntas ali, em que vão te perguntar, poxa, qual é a sua experiência com mercado financeiro? Você já investiu em opções, derivativos, você já operou opções, derivativos, você está começando do zero, qual é o seu objetivo, longo prazo, curto prazo? Um monte de perguntinhas ali. Se você passasse por uma queda de tanto por cento, como que você se sentiria? Até quanto você quer ter de queda? Enfim, é um questionário que vai... um processo ali meio... que você não está com a pele em jogo, né? São só suposições que vai definir qual que mais ou menos é a tua classificação de risco. Com base na tua classificação de risco, o que vai acontecer? A corretora vai te possibilitar investir em alguns investimentos e vai te impedir de investir em outros investimentos. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um perfil conservador, ela vai tentar investir em ações na corretora e não vai conseguir. Vai aparecer lá que a operação não foi efetivada. E aí você vai entrar lá, tem como entrar no detalhamento da ordem, e aí vai aparecer lá, motivo, porque não tem um descasamento do seu perfil com o investimento que você está fazendo. Então assim, qual era a pergunta sendo mais objetivo? O meu perfil na corretora me limita a algum investimento? Pode limitar. Se o seu perfil de investidor não for arrojado, você vai ficar impedido de investir em alguma coisa ou outra, tá? Se o seu perfil for moderado, você vai poder em algumas coisas, outras não. Se for conservador, você vai ficar muito limitado somente à renda fixa. Então, só que tem um grande problema aqui, tá? Qual é esse grande problema? Por esse modelo simplista e generalista, ele te diz o seguinte, você não pode investir em renda variável se você tem o perfil conservador. Agora, existe uma Magar. O que é uma Magar? É uma combinação de investimento, uma carteira de investimentos, tá? Que é uma Magar que ela é construída com base no método Investidor Sempre em Alta, que é o método que eu ensino para você todos os dias nas redes sociais, que em todos os anos da história ela rendeu positivo. Por quê? Porque você não investe em renda variável na Bolsa de Valores só num tipo de investimento. Você investe em ações e investe em anti-ações. Você calibra isso corretamente. E de forma comprovada em todos os anos da história, essa carteira rendeu positivo. Então, imagina assim, se você não pode investir em renda variável porque arriscado demais para você, você tem um perfil conservador, mas como é que eu confronto com esse dado que essa Magar rendeu todo o ano positivo? Então, assim, é uma generalização o seu perfil de investidor, seu perfil de investidora, é uma generalização apressada do seu real perfil. E aí te diz o que você pode, o que você não pode, com base nisso. É uma coisa muito autoritária, tá? Então, eu vejo muito mais risco. Por exemplo, uma pessoa conservadora, ou melhor, uma pessoa moderada, ela pode investir em debênture. O que é uma debênture? Uma debênture é um empréstimo que você faz para uma empresa. E aí, se essa empresa falir, você perde todo o seu dinheiro. Então, uma pessoa num perfil moderado pode emprestar dinheiro para uma empresa que pode falir e o que pode acontecer? A pessoa perder todo o seu dinheiro. Já existiram debêntures que foram a zero, ou seja, investido em renda fixa, você perdeu todo o valor investido. Só que essa pessoa ela pode investir 100% em debênture e perder todo o dinheiro dela, só que ela não pode investir nem 1% em ações. É meio contraintuitivo. Será que você vai ter mais risco investindo 1% em ações ou 100% em debêntures? É claro que 100% em debêntures. Então, assim, tem problemas no processo, né? O sistema generalista sempre tem problemas. Por isso que você tem que montar uma carteira de investimento estruturada para você atingir os seus objetivos com o seu perfil. Então, o que acontece? Uma pessoa que investe em debênture investe com mais risco do que uma pessoa que implementa o método investidor sempre em alta, com ações, com anti-ações, investindo inclusive na bolsa. Só que se você tiver um perfil, olha só, se você tiver um perfil de investidor moderado ou conservador, o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir investir em renda variável, não vai conseguir investir na Bolsa de Valores.
Talvez não vá conseguir investir em todos os investimentos que fazem parte do método. Então, infelizmente, qual é o jeito que você pode dar? Porque você sabe que você não está investindo isoladamente, você está combinando investimentos e por isso você tem uma maior segurança. O que você pode fazer é você refazer o seu questionário, responder novamente o seu questionário de classificação de risco, para você se enquadrar numa classificação de risco arrojado, e aí você vai ter a possibilidade de fazer investimentos em renda variável, certo? Porque se você não tiver o perfil arrojado na corretora, nem que não seja o seu perfil real, você fica impedido de investir, inclusive de forma mais segura na Bolsa de Valores, de forma mais segura que você investiria na renda fixa, tá? Então, é um problema que o sistema tem, mas é uma regulamentação imposta e basicamente a gente tem que seguir, tá? Então, respondendo objetivamente aqui, o meu perfil na corretora me limita a algum investimento? Sim. Qual seria o perfil ideal? Não há perfil ideal, existe o seu perfil. Mas se você quer... E ó, é por isso que eu te ensino a fazer. Eu não te digo investe aqui, investe lá. Tem vários vídeos por aí que você pode consultar na internet. 3 ações para investir em junho, tantas ações. Vai lá, esse conteúdo superficial aí não é comigo. Eu te ensino a fazer, te ensino o processo, porque quem aprende não depende. Então você tem o domínio, você entende... E você consegue discernir e raciocinar. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui tem certo nível de segurança, não tem? Porque eu te ensino todo o processo. Então, você entendendo isso e você sabendo, poxa, eu tenho um perfil conservador, saiba que você vai ter que responder novamente o questionário de classificação de risco da corretora para que você consiga fazer os investimentos. Senão, eles vão te podar e te limitar, você não vai conseguir investir na bolsa. É uma coisa ridícula na minha visão, porque basicamente... Uma pessoa que investe 100% em debênture tem muito mais risco do que alguém que investe 5, 10, 20% em ações, se tem anti-ações, mas como o sistema não tem muito o que fazer, tá bom? O que significa FII já descontado? FII já descontado, FII significa fundo imobiliário, tá? Se você ouviu por aí falar, essa é uma pergunta bem rápida de responder. Um FII já descontado significa que ele está com preço baixo, né? Ele está com desconto, algo descontado é que está com desconto. Então, provavelmente alguém que você ouviu falar está dizendo que esse fundo imobiliário ele está sendo negociado na bolsa por um preço muito baixo. Significa que, poxa, talvez, teria que analisar, obviamente, né? Na opinião dessa pessoa, o preço do fundo imobiliário está extremamente atrativo. Então, um FII descontado seria um FII atrativo, pelo menos. Não quer dizer que é um bom investimento, tem que analisar o restante. Rentabilidade, risco, diversificação, vacância, tudo mais. Mas significa isso, tá? Descontado significa com desconto, significa barato. Pergunta da Melissa também. Como calculo quanto tempo preciso para chegar à liberdade financeira? Qual percentual eu utilizo? Você é minha aluna que eu sei. Vamos lá, ó. Módulo afiar. Módulo afiar. O módulo afiar do Programa Investidor Sempre em Alta 2.0, agora que foi liberado em abril desse ano, contemplando todo esse cenário diferente que a gente está vivendo agora em 2022, tem exatamente o passo a passo. Um passo a passo, inclusive, melhor do que existia no Programa Investidor Sempre em Alta 1.0, que na verdade era a segunda versão do programa. Teve a primeira, que eu nem considero, é a 0, é a teste, digamos assim. Depois a versão 1 e agora a versão 2, atualizada agora em abril de 2022, tá? Dentro desse módulo afiar, você vai realmente fazer todo o teu planejamento de investimentos. Você faz um planejamento financeiro antes e um planejamento de investimentos. O que eu te mostro lá, tá? Eu vou fazer só um parênteses aqui, gente. Para quem não é meu aluno, só segura aí 2, 3 minutinhos para eu responder essa pergunta. No módulo afiar, eu ensino você a você conseguir clarear quais são os teus objetivos, inclusive de vida, tá? Tendo mais clareza dos teus objetivos de vida, te dou processos, te dou ferramentas dinâmicas ali. Sabendo o que você quer da sua vida, mais ou menos, em cada prazo, mais ou menos, não precisa ser 100%, não precisa ser xiita nesse processo 100% definido, o que acontece? Você sabendo o que você quer mais ou menos em cada prazo, você vai lá fazer um orçamento disso. Quero, por exemplo, eu dou até um exemplo nesse módulo que é um planejamento para uma viagem para o México. Vou gastar, sei lá, 20 mil reais para essa viagem para o México daqui a tanto tempo. E aí, para minha liberdade financeira, eu preciso acumular um patrimônio de tanto. Eu te ensino a calcular qual patrimônio você precisa com base no quanto que você quer ter de rendimento mensal. E aí você vai estruturar o seu planejamento e aí depois disso você vai definir mais ou menos quanto que você consegue aportar por mês. Vinícius, eu consigo fazer aporte mensal? Ótimo. Não consigo? Beleza também, vamos fazer o planejamento sem aporte mensal, só com a multiplicação do teu dinheiro. Mas melhor é colocar a lenha na fogueira, o fogo vai ficar mais alto. Agora, qual percentual de rentabilidade eu utilizo no meu planejamento? Isso depende muito do seu perfil de investidor. Lá no módulo automatizar,
que é o 7º módulo do programa, o último módulo do programa, eu te mostro 10 carteiras de investimento modelo, 10 Magares diferentes. Comentei agora sobre a Magar que rendeu todo ano positivo, uma Magar para quem é mais conservador, para quem é ultra conservador. Agora, tem outras Magares que renderam mais no longo prazo, historicamente falando, só que elas tiveram um pouquinho a mais de volatilidade, uma oscilação de preço no curto prazo. Então depende. Qual o percentual que você pode utilizar? Depende da Magar que você escolher, depende daquelas carteiras lá que você vai ver, poxa, essa aqui eu acredito que é o que combina mais comigo. Então você pode pegar aquele percentual e usar lá no teu planejamento, certo? Usar no teu planejamento para você fazer essa conta, identificar qual patrimônio você precisa para alcançar a sua liberdade financeira. Então, tudo isso é construído com base no processo. Primeiro você clareia os seus objetivos, sei o que eu quero. Depois você orça isso. Poxa, quanto que vai custar eu comprar uma casa que eu quero? Acho que eu dou um exemplo de uma casa na praia também. Minha viagem para o México. Como que eu calculo... Aí essa aqui geralmente a gente não sabe, né? Como que eu calculo o patrimônio que eu preciso para minha liberdade financeira? Poxa, uma casa na praia eu consigo orçar. Uma viagem para o México eu consigo orçar. Agora, minha liberdade financeira eu não sei calcular. Eu te ensino 2 métodos para você fazer essa conta. E aí, com base em todo esse compilado do seu planejamento financeiro, você vai ver quanto você tem que aportar por mês, certo? Se você faz aportes mensais, o que é ótimo. Não é mandatório, mas é ótimo. E aí você vai ver, poxa, realmente tem como eu chegar nesse objetivo no prazo que eu quero. Qual o percentual que eu uso? O percentual que vai combinar e você vai ter lá, eu te digo mais ou menos, certo? Uma banda lá no módulo Afiar, mas que você vai validar realmente lá no módulo Automatizar, que é onde você tem a maturidade suficiente para receber ali, poxa, os percentuais de cada investimento, quanto que rendeu, olhando o ciclo de mercado, olhando o passado, vendo as correlações, vendo a oscilação no curto prazo, vendo o rendimento a longo prazo, e aí você vai lá e confirma isso, refaz o seu planejamento, só refazendo os cálculos, tá bom? Então, qual percentual você utiliza? O que está lá no módulo Afiar. Como que você confirma? Com base na Magar que você escolher, que está lá no módulo Automatizar, tá bom, Melissa? Fecha parênteses e vamos voltar aqui para um assunto fora do programa Investidor Sempre Alta. Para MM, melhor IPCA+, 2035 ou 45? Obrigado. MM significa marcação a mercado. Então vamos lá. O que é marcação a mercado, gente? Marcação a mercado é a possibilidade de eu ter ganho de ações investindo na renda fixa. Então, basicamente, talvez você acredite que, poxa, na renda fixa dá para ter só esses ganhos aí de 12% ao ano. E aí talvez você fique pensando, poxa, 12% ao ano, bem melhor, né, do que eu me arriscar na bolsa, né, um pensamento escasso pra caramba, mas tudo bem, né. Mas o fato é que tem como você ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Já mostrei, em alguns eventos que eu já promovi nos últimos meses, eu já tive um ganho de 57% em 1 ano e 3 meses. Meus alunos já tiveram ganhos de 15%, 18%, mais ou menos essa faixa, 15%, 18%, no intervalo de 2, 3, 6, 7 meses. Então dá para ter ganhos muito maiores na renda fixa, por meio dessa marcação ao mercado, tá? E aí o que acontece? Se você está começando a investir agora, respira fundo, talvez você não vai entender tudo que eu estou falando aqui, exatamente nessa pergunta, mas respira fundo, tenta entender, vai diluindo e qualquer coisa você me pergunta depois, tá? O que acontece? Quanto maior o prazo de um título público, maior é a oscilação do preço com base na variação da taxa. Como que funciona essa tal demarcação ao mercado? Pensa comigo. Existe um título chamado Tesouro Prefixado, que é um título público do Tesouro Direto. Esse Tesouro Prefixado, existe uma regra do Tesouro Nacional que esse tesouro prefixado ele vale sempre na data do vencimento, ou seja, no prazo de validade desse título. Todo título tem um prazo de validade. No prazo de validade dele, ele tem que valer R$1.000, certo? Então aqui, ó, digamos que aqui é a linha de chegada. Ele tem que valer R$1.000 na data de validade dele. Agora, o que acontece? Digamos que falta 1 ano para a data de vencimento desse título. Se esse título tem uma taxa de rentabilidade de 11%, qual é o preço do título hoje? É um preço que, rendendo 11% durante 1 ano, o preço dele vai chegar em R$1.000, concorda? Porque o preço dele é R$1.000 na data do vencimento, prazo de validade. Tem que ser. Então, qual vai ser o preço dele hoje? O preço que, rendendo 11%, que é a taxa dele, vai chegar nesses R$1.000. Que preço vai ser esse? R$900. Por quê? Porque eu fiz uma conta de cabeça aqui. Poderia fazer, mas ia demorar muito tempo.
Então, o que acontece? Essa taxa do título varia todo dia. Por quê? Um título público nada mais é do que um empréstimo que você, ou melhor, que investidores fazem para o governo federal. Todo investimento em renda fixa é isso, é um empréstimo que você faz para alguém. Você investe num CDB, você faz um empréstimo para o banco. Você investe num título público, você faz um empréstimo para o governo. Você investe em uma debênture, você faz um empréstimo para uma empresa. Então, o que acontece? O governo ele tem uma certa necessidade de empréstimo. Poxa, eu preciso emprestado, por exemplo, 200 bilhões de reais que eu quero pegar emprestados por meio desse título aqui, Tesouro Pré-fixado, que é o que eu estou te explicando. Tá? Aí, o que acontece? Se ele tem esses 200 bilhões emprestados, o que ele começa a fazer? Ele começa a reduzir essa taxa, porque ele não quer mais dinheiro, não quer mais que outras pessoas emprestem dinheiro para ele. Então ele começa a reduzir a taxa para fazer com que as pessoas parem de emprestar dinheiro para ele, ele não precisa mais. Senão ele vai aumentar muito o endividamento dele e ele não tem essa necessidade. Então, se ele tem todos esses 200 bilhões, no meu exemplo, emprestados, ele começa a descer a taxa, a reduzir a taxa. Se a gente está num momento, por exemplo, de crise, de medo, de temor dos investidores, e ele, está só com 180 bilhões emprestados, ele precisa de 200, o que ele começa a fazer? Elevar a taxa do título de forma que ele tente convencer investidores a emprestar dinheiro para ele. Porque está faltando ali 20 bilhões para a conta fechar. Então, essa taxa do título muda, oscila todo dia, pode oscilar mais de uma vez por dia, inclusive. Só que, lembra que eu te expliquei que o preço do título é R$1.000 na data de vencimento? Pois é. Se o preço tem que ser R$1.000 na data de vencimento do Tesouro Pré-fixado, os outros não, Tesouro Pré-fixado. Se variar a taxa do título, o que tem que variar também? O preço do título hoje. Então vamos lá, imagina que você investiu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei no início aqui, que você investiu num título que tem o prazo de 1 ano, a data de vencimento, o prazo de validade dele é daqui a 1 ano, e esse título tem uma taxa de rentabilidade de 11% ao ano. Qual que é o preço do título hoje? R$900. Por quê? R$900 rendendo 11% ao ano, durante 1 ano vai chegar em R$1.000. Agora, imagina que aconteceu um momento de catástrofe no mercado financeiro. Semana do álcool gel. Lá, março de 2020. E aí o que aconteceu? Digamos que a taxa desse título subiu assustadoramente para 50%. Que loucura, não vai subir para 50% de um dia para o outro, tá? Mas eu só vou dar um exemplo exorbitante para que fique até fácil eu fazer o cálculo aqui, tá? Então, o que acontece? Ou melhor, vamos pegar um exemplo menos exorbitante. A taxa subiu de 11% para 25%. Se a taxa do título com o prazo de 1 ano subiu de 11% para 25%, o que acontece? O preço do título tem que cair, certo? Por quê? Porque R$900 rendendo 25% ao ano durante 1 ano vai fazer com que esse valor seja bem maior do que R$1.000, só que tem que valer R$1.000 na data do vencimento, no prazo de validade. Então, o que acontece? O novo preço desse título vai ter que ser R$800, porque R$800 rendendo 25% durante 1 ano chega em R$1.000. Então você percebeu, quando a taxa do título sobe, o preço do título cai. E a recíproca também é verdadeira. Se a taxa do título cai, digamos, a taxa cai de 11% para 5%, o preço do título vai ter que subir para uns R$960 mais ou menos, porque R$960 aproximadamente, rendendo 5% ao ano, vai chegar em R$1.000 depois de 1 ano. Ok, te expliquei o que é marcação a mercado. Isso é marcação a mercado. Agora, eu te expliquei no prazo de 1 ano. Só que quanto mais a gente alongar esse prazo aqui, o que vai acontecer? Maior vai ser o impacto dessa variação na taxa no preço do título. Porque imagina, eu estava te falando de uma mudança de 11% de rentabilidade anual para 25% durante 1 ano. Se essa rentabilidade tem uma variação de 11 para 25 durante 10 anos, o efeito dos juros compostos faz o impacto do preço ser muito maior. Então, quanto maior, foca comigo, quanto maior é o prazo de hoje até a data do vencimento do título, o que acontece? Maior vai ser o duration. Isso aqui é um termo técnico que eu explico dentro do meu programa de acompanhamento, mas você não precisa entender agora. Maior vai ser o duration, e aí eu estou falando só do tipo principal de título público, tem o com juros semestral também, mas não é o mais aplicável para quem está buscando multiplicar o seu patrimônio. Maior vai ser esse prazo, e maior sendo o prazo, uma variação na taxa vai gerar uma variação no preço muito maior. Ou seja, os títulos com prazo de vencimento mais longos
são aqueles que o preço vai oscilar mais para cima e para baixo à medida que a taxa vai variar, a taxa do título. Então, qual que é o ideal na hora de você investir em marcação a mercado? Investir em títulos públicos focando na marcação a mercado. É você investir em títulos com o prazo mais longo possível, desde que vale a pena. E esse desde que vale a pena é extremamente importante. Eu vou te mostrar aqui, ó, na minha tela agora, o seguinte. A pergunta foi, ó, o que é melhor para marcação a mercado? Tesouro IPCA+, 2035 ou 2045? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela do computador aqui, que vai ficar mais claro para você. Aqui, olha só. Onde que eu estou aqui, tá? Eu estou dentro do site do Tesouro Direto e aqui eu consigo consultar quanto que está rendendo cada título público, tá? E aí o que acontece? Se eu percebo qual é a taxa de rentabilidade do 2035, que foi alvo da sua pergunta, e do 2045, eu vejo que a taxa de rentabilidade é a mesma. Mas quando eu comparo com 2026, que tem um prazo mais curto, é mais ou menos 10 anos de diferença de um para o outro e do outro para o seguinte, eu vejo que, poxa, aqui tem uma certa taxa, aí sobe para cá e aqui fica parado. Quando eu vejo pré-fixado, eu vejo, opa, aqui tem uma taxa, aqui está parado e aqui sobe um pouquinho. O normal é, quanto maior é o prazo do título, maior tem que ser a taxa que o governo me paga. Por quê? Vamos voltar aqui para mim. Basicamente, porque, imagine o seguinte, imagine que você está emprestando um dinheiro para um amigo seu. E aí seu amigo te pediu lá, poxa, você me empresta 10 mil reais aí, eu consigo te pagar daqui 5 anos esse valor e eu te pago uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, por exemplo, tá? Você concorda comigo que existe uma determinada chance dele morrer, dele falecer e não te pagar? Certo? Por quê? Todo mundo é mortal. Uma das poucas verdades universais é que você vai morrer. Saiba disso. Então viva sabendo disso, inclusive. Só que, imagina que ele chega para você e diz o seguinte. Poxa, Vinícius, eu não vou conseguir te pagar daqui 5 anos. Eu vou conseguir te pagar só daqui 10 anos. Epa! Dobrou o prazo do empréstimo. Se dobrou o prazo do empréstimo, dobraram, ou melhor, as chances dele morrer, as chances dele ficar ultra endividado e não ter dinheiro para me pagar, as chances dele ter algum problema que sugue todo o dinheiro dele e ele não tem dinheiro para me pagar. Então, quanto maior o prazo, querendo ou não, maior é o risco, né? Então, se maior é o risco, maior deveria ser minha rentabilidade. Se maior deveria ser minha rentabilidade, quando eu faço essa comparação aqui entre o 2035 e 2045, eu vejo que, poxa, quanto maior o prazo, mais varia. Com base na marcação a mercado, maior é o meu potencial de ganho de ações investindo na renda fixa, contando com toda a segurança que ela me proporciona, tá? Agora, se a taxa de rentabilidade é a mesma, eu pego este daqui. Então, respondendo objetivamente para você, qual tesouro IPCA mais que eu invisto? Este aqui, ó, 2035. Eu não invisto no 45 por quê? Tem mais possibilidade, mais oscilação com base na marcação ao mercado? Tem. Agora, eu não sou remunerado à medida que meu risco aumenta. E tudo em que se refere a investimentos é relação risco-retorno. Agora, se eu tenho um risco adicional e não tenho retorno adicional, eu prefiro não entrar nessa. Então, eu invisto neste aqui ao invés deste aqui. Ah, Vinícius, mas no caso da marcação ao mercado você teria mais ganhos. Sim, mas não necessariamente você vai conseguir capturar os ganhos da marcação ao mercado. É muito normal que vá, tá? Porque os ciclos, eles viram mais ou menos a cada 5, 6 anos. Então, você consegue, por exemplo, de hoje até 2035, capturar pelo menos 2 ganhos com marcação ao mercado. Isso é o natural. Agora, as coisas no futuro podem ter um prazo diferente das coisas no passado. Então, como eu sei que eu não consigo prever o futuro, o que eu faço? Eu me blindo de problemas que eu posso ter. Então, se eu não sou remunerado de forma adicional, a um risco adicional que eu tenho, eu pego aquele título que tem a segunda maior data de vencimento, o segundo maior prazo de validade. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte agora. Clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Aproveita e já te inscreve aqui no canal no YouTube. Aproveite e ativa o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que acontecem e para você estar presente ao vivo na próxima consultoria gratuita, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.